Olá! Vamos a mais uma live depois de tantos meses, digamos assim, diria dias, sem gravar nada, sem trazer nada aqui no ao vivo. E para você que está assistindo no gravado, essa é uma live que vai tratar sobre o tema de dívidas familiares. Um tema que tem aparecido com uma certa frequência no consultório. Eu até estava pensando sobre essa frequência, que nos últimos dias, diria assim, nos últimos 15 dias, se não todo dia, quase todo dia, esse tema vem para dentro de um atendimento e eu comecei a perceber que talvez fosse algo, sim, bastante relevante para ser trazido aqui, para que as pessoas soubessem um pouquinho mais, aprendessem, entendessem, buscassem compreender se há uma realidade presente ou não na vida dela, sobre o que cada um de vocês que está aí do outro lado pensa, ou já pensou, ou sente, ou já sentiu, ou talvez observa, ou já observou acontecendo na sua vida, tá? Como ela vai ficar gravada, enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou seguindo com ela, já vou seguindo com, digamos assim, essa troca de ideia, para não chamar de conteúdo, né? Para não ficar no quesito aula, né? Para ser realmente algo que possa somar e contribuir com a sua jornada. Porque aqui o principal objetivo é que eu possa espalhar para você, entregar a você sementinhas de autoconhecimento para que você possa cuidar, cultivar, ter as suas plantinhas, que essas plantinhas tenham folhas, que elas cresçam, que elas se desenvolvam, tenham as suas flores, depois os seus frutos e tenham novas sementes para serem espalhadas também por aí para outras pessoas, né? E assim sucessivamente. Ou seja, sementinhas do bem, sementinhas que nos ajudam a se desenvolver cada vez mais, certo? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais o que é isso de dívida familiar, que negócio é esse, que conceito é esse, enfim. Não vou trazer muito quesito teórico, vou trazer um pouquinho mais porque de certa forma é algo que está presente dentro da sistêmica, que é a minha área principal de atuação, e às vezes eu brinco que sou suspeita a falar, porque é uma área que me encanta muito, porque para mim tem muito sentido, traz muito entendimento, conecta muito com que as pessoas vivem, não desmerecendo outras áreas, que cada uma tem a sua relevância e a sua importância, certo? Então vamos lá. Até depois quem for ver no gravado, como capa desse vídeo, ele vai ficar com o seguinte título, né? Da dívida familiar à prosperidade interior. Como se libertar do peso que é essa dívida familiar e viver a leveza de ser você. Então a ideia é de propor aqui um entendimento um pouco geral, de uma forma, vou tentar ser um pouco mais breve, talvez eu não seja tanto, tá? Até fiz uma linha aqui para mim seguir, para não abrir muito para outros lados, porque às vezes eu acabo abrindo para outras coisas também, tá? Então eu vou seguindo essa linha aqui, vou batendo o olho pro lado. Seja bem-vindo para quem tá entrando, para que eu possa acompanhar e não me estender muito mais além do tema proposto, tá? Então, o que são dívidas familiares? Primeiro de tudo, eu quero que você pense aí contigo. Será que em algum momento você já sentiu que por mais que você faça, se dedique para a tua família, parece que tem alguma coisa que, como se uma sensação, assim, um sentimento como se você estivesse devendo alguma coisa, como se aquilo que você faz, aquilo que você se dedica não fosse suficiente, como se faltasse algo realmente, como se você tivesse uma conta ali que você tem um valor X para pagar, mas aquele valor não chega. Precisa de mais, você precisa ir atrás, você precisa fazer. Alguém de vocês que está assistindo aqui no ao vivo, que vai assistir depois, já sentiu isso? Se por acaso você já se sentiu assim, talvez realmente você carregue uma dívida emocional invisível relacionada à tua família. Porque é uma dívida emocional que é algo que você sente. É algo que você sente e te faz acreditar que realmente, literalmente, você está devendo algo para sua família. Uma conta que nunca fecha, um saldo que nunca é quitado. Que passam os dias, passam os anos, a vida vai passando, as pessoas vão envelhecendo, mas essa sensação de que nunca foi pago, ela continua ali contigo e você continua fazendo e fazendo cada vez mais, tá? E para ser um pouco mais objetiva, tem as pessoas às vezes perguntam assim para mim quando eu começo a trazer um tema, mas o que eu posso fazer, para onde eu posso ir? Antes de tudo é importante que a gente entenda o que é.
para depois poder delimitar um caminho, para depois poder delimitar os próximos passos, tá? E um dos caminhos mais importantes de todos, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, é o reconhecer, ou seja, tomar posse de um conhecimento sobre você mesma que vai te ajudar a identificar, se tornar mais consciente e aí, por conta própria, começar a liberar algumas coisas que estão pesando sobre você. E caso você sentir que precisa, também pedir ajuda. Afinal, a gente está num mês que fala muito sobre essa conscientização de pedir ajuda quando necessário. Ou aceitar ajuda se caso alguém estiver te oferecendo. Tá? Ah, Elidy, mas o que tem a ver a prosperidade com isso? Bom, depois que a gente toma conhecimento, ou seja, reconhece aquilo ali, nós e aprendemos a liberar isso, que está dentro do processo de cura interior de cada um, nós acessamos a prosperidade, que é esta sensação de que está sobrando, é o contrário da falta. Ao invés de estar faltando de uma conta que eu nunca pago, é como se eu tivesse um saldo infinito. Como se eu tivesse, vamos associar o dinheiro para ser uma coisa bem mais palpável, assim, a realidade de todo mundo. A prosperidade é uma sensação que tem em nós de que aquilo está sobrando, de que eu tenho muito mais do que o suficiente, que eu posso dar e doar para as pessoas, que aquilo realmente é algo natural em mim. Não é algo forçado, nem nada disso, é algo que é meu, que está ali dentro de mim e eu estou pronta para dar e doar para as pessoas, seja através de uma ajuda, seja através de um conselho, seja através de um sorriso para alguém que está passando na rua, através de um abraço realmente sincero e carinhoso, de uma demonstração de amor, de carinho para aquelas pessoas que são importantes para mim, de um cuidado comigo mesma. Isso tudo é sobre prosperidade, tá? Então, quando a gente entende o que são as dívidas, a gente libera elas e aí a gente passa a acessar essa prosperidade interior que não tem a ver com o fato de prosperidade financeira, que a gente não fala sobre finanças ou dinheiro, a gente deixa para quem entende. A gente fala sobre emoções, sobre sentimentos, sobre conhecimento de si mesmo, certo? Então vamos entender um pouquinho mais a fundo o que são essas dívidas emocionais que vêm, por vezes, originadas lá do nosso sistema familiar, que é aquilo que a gente chama de família. Em alguns momentos vocês vão me ouvir falar de família de origem, ou seja, é a família que a gente nasceu. Somos nós, os nossos irmãos, pai e mãe, tá? É a nossa família, por isso que diz de origem, é lá onde tudo começou. Se em algum momento eu falar família nuclear, quer dizer que eu estou me referindo à nova família que você constituiu ao longo da tua vida. Seja num casamento, com você, o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos, se você já tiver, tá? Só para não... E caso alguém não entenda, depois pode me mandar mensagem ou deixar um comentário aqui, que eu vou explicando esses termos que às vezes, para mim, como é muito claro, eles acabam saindo e eu acabo acreditando que vocês vão entender, mas claro, que do outro lado, talvez quem não tem familiaridade com esses termos não vai entender muito bem, tá? Então, só para deixar claro, caso eu fale, vocês já sabem sobre o que significam esses termos, tá? Uma coisa que eu percebo muito dessas pessoas que principalmente têm chegado aqui, que é um contexto geral, que trazem essa demanda, é algo que a gente não sabe. A gente não percebeu até então que tinha esse sentimento de dívida com a nossa família, que tinha essa sensação de que eu tenho uma conta que eu preciso pagar com eles, mas eu faço e o saldo nunca é suficiente. Por isso, o invisível, ou seja, não é nítido aos olhos, não é algo que a gente faça porque a gente quer, não é algo que eu faço porque eu planejei que eu vou agir dessa forma, não é algo que está além do nosso controle, além da nossa consciência, em que em alguns momentos alguns autores falam a nível inconsciente, ou seja, é algo que a gente não controla, a gente não faz porque a gente quer, que é isso tudo que eu estava falando, e a gente às vezes está só repetindo aquilo ali sem realmente se dar conta de que está dentro dessa repetição, que está dentro desse ciclo ininterrupto que parece que nunca tem fim, onde eu sinto que realmente tem algo que eu preciso pagar para minha família, que não é em dinheiro, é em ações, é sempre fazendo cada vez mais, tá? Então, por isso, invisível, tá? Uma outra coisa que eu vejo muito nesses casos que chegaram, que eu vou usar muitos casos para ficar algo mais próximo, talvez, da realidade de algumas pessoas, que essas dívidas emocionais familiares, que geralmente são invisíveis e elas só deixam de ser invisíveis quando nós tomamos consciência da existência delas,
elas vêm muito de padrões, às vezes de padrões que nós recebemos ao longo da nossa existência, pelos nossos pais, mas também porque os nossos pais receberam dos nossos avós, os nossos avós receberam dos nossos bisavós, mas vem também porque dentro dessa... Acho que vocês não ouviram, mas tá dando barulho lá fora. Dentro desses padrões que nós recebemos, por amor a essas pessoas, a gente estabelece uma espécie de lealdade, ou seja, algo que a gente recebe por amor a eles e a gente vai repetindo sem questionar muito, mas porque nós queremos nos mostrar fiéis. Nós queremos manter vivo aquilo que nós recebemos. Queremos mostrar que somos confiáveis para aquelas pessoas. Então, por isso, lealdade é algo que a gente acredita e vai seguindo, porque a gente não questionamos, porque justamente amamos muito aquelas pessoas, porque são pessoas muito especiais para nós. Só que às vezes de tanto repetir aquilo e de não ter consciência de que essa repetição está acontecendo e que nem sempre foi algo que começou na minha existência, mas na existência de quem veio antes de mim, isso acaba pesando muito sobre mim. E às vezes quando eu sinto que eu não estou conseguindo dar conta daquilo que essas pessoas estão esperando de mim, porque bom, eu tenho uma dívida, eu sempre preciso estar fazendo. Em algum desses dias, por algum motivo, eu senti que eu não consegui dar conta de tudo aquilo que eu achava que eu precisava fazer para eles, vem o sentimento de culpa, que é: bom, eu não consigo mesmo, bom, eu não dou conta mesmo. E o sentimento de culpa é algo que corrói muito as pessoas. E algumas, inclusive, chegam, especialmente nos atendimentos, dizendo assim: olha, eu me sinto culpada, mas eu não tenho ideia do porquê. Não tenho ideia de onde isso começou, não tenho ideia de qual a razão para me sentir assim. Porque justamente muitas coisas são vistas como invisíveis ou inconscientes, ou seja, estão acontecendo na nossa vida e a gente não percebeu. A gente não sabia da existência delas até então, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando, e se eu falar algum termo muito técnico, vocês me falem também, que eu vou explicando aqui, vou esclarecendo, porque, de novo, às vezes para mim é automático falar um termo técnico, mas para quem não entende, talvez não fique tão claro assim, tá? Há frases bastante comuns que são ditas dentro das famílias e que talvez, se você já ouviu alguma delas, pode ser que sim, você esteja perpetuando uma dívida em relação à tua família. Emocional, por quê? Porque é algo que você sente em relação à tua família, tá? Frases do tipo: eu dei tudo de mim pra você. Às vezes alguns pais dizem pros filhos, né? Mas eu me esforcei, eu dei tudo que eu tinha pra ti. Ou então: você só conseguiu isso? Você só conseguiu fazer isso? Mas porque o fulano faz assim, porque o ciclano faz assado? Como se aquilo realmente não fosse suficiente. Então comece a entender o termo suficiente ligado a essas frases. Outras frases, por exemplo, muito comparativas, assim: você faz assim, mas o fulano faz assado. Mas você não faz nada bem. Deixa eu lembrar de outra. Eu tô tentando lembrar de alguma que eu tenha ouvido agora recentemente, eu não vou lembrar. Eu lembro mais de frases comparativas como essas que eu disse. Se eu lembrar alguma outra, depois eu falo, né? Mas coisas do tipo, realmente, assim: eu fiz tudo pra você, eu dei tudo que eu tinha pra ti, você faz assim, mas o fulano ou a fulana fazem melhor que você. Então, são frases que reforçam Agora pensa comigo. Antes eu ia falar uma coisa, mas vamos voltar um pouco mais atrás. Pensa comigo, quando você é pequeno, se imagine novamente com a mentalidade de uma criança, não agora de uma pessoa adulta, tá? A mentalidade e o entendimento de uma criança, ele é um pouco inferior ao do adulto, porque ela não tem tanto conhecimento do mundo. Ela ainda não tem tanta experiência acumulada que a faça ter um entendimento um pouco mais ampliado, um pouco maior. Então, vamos imaginar que a gente está lá atrás, ainda criança, e nós escutamos essas frases. O que a gente vai entender? Que justamente quando tem muito silêncio, quando as pessoas falam de uma forma um pouco acusatória, ou me cobrando sobre alguma coisa, ou esperando muito de mim, ou às vezes eu até peço alguma coisa e eu não ganho, fico com esse sentimento de falta, ou eu tenho algumas coisas que acontecem na minha vida que eu nunca recebo suporte. O que a criança vai entendendo? Além de muitas outras coisas, né? Mas focando no nosso assunto principal, de que tem algo ali que realmente ela precisa fazer, que ela é responsável, que a culpa é dela quando algo não acontece como deveria, ou quando todo mundo não fica feliz, como é vendido na ideia dos comerciais de margarina, que a família é todo mundo feliz. Então imagina para a criança,
quando ela tem que lidar com essas sensações. A primeira coisa que ela é levada a acreditar é que, bom, se é culpa dela, quer dizer que ela não fez o suficiente. Se ela é responsável, novamente, ela não deu conta como ela deveria. Então ela sente que ela precisa continuar fazendo mais, cada vez mais, e tenta uma coisa, e tenta outra, e vai fazendo. Sempre fazendo mais e mais e mais e mais, ou seja, uma conta que nunca acaba. Meus pacientes escutam bastante quando eles trazem algumas demandas. Às vezes eu pergunto assim para eles, tá, quem é que tá pagando essa conta? Né? Às vezes eles dão risada e conseguem me responder, às vezes eles só dão risada e não me respondem, porque eles entendem que é uma conta que cada um de nós paga. Quando nós temos algo em relação à nossa família que não foi resolvida e a gente sente que ficou essa dívida ali, é uma conta que só nós pagamos. Ou melhor, nós tentamos pagar, mas ela nunca tem fim. Porque o nosso saldo, aquilo que a gente faz, nunca é suficiente para quitar aquilo ali. Porque está crescendo ano após ano. E aí, imagina, vamos voltar para a criança. A criança entendeu que é bom, ela tem algo que ela está devendo e ela precisa continuar fazendo cada vez mais. Ela cresce, passa, né, ao longo se desenvolve, passa pela adolescência e se torna adulta. O que ela vai entender? Que ela precisa continuar tentando compensar aquela falta. Aquilo que ela não recebeu, aquilo que ela não fez como era para fazer, aquilo que era culpa dela, aquilo que ela não deu conta. Então imagina quanta coisa às vezes a gente faz sem perceber mesmo, e repete, e tenta uma vez, e tenta duas, e faz assim, e faz assado. E quanto isso pesa, porque quando eu estou dando muito para os outros e fazendo muito pelos outros, eu estou me deixando de lado. Então, se a gente for olhar para o maior saldo negativo dessa conta, é o eu me deixar de lado em prol das outras pessoas. Por isso se torna uma dívida, porque eu estou devendo tanto para os outros, mas eu não estou guardando nada para mim, né? E bom, se a gente for pensar no quesito dinheiro, quando se tem uma dívida e essa dívida não é paga, os juros vão aumentando e vão aumentando e vão aumentando. No quesito emocional é a mesma coisa. Quanto mais os juros aumentam numa conta emocional, mais eu quero quitar aquela conta para que ela não fique ainda maior, e eu vou me deixando de lado, eu vou me exaurindo, porque aquilo vai me preocupando muito, aquilo vai tomando muito de mim e por vezes vai sugando a minha vida. Vai sugando essa força, essa energia vital que nós temos. E aí, como eu quero me sentir feliz, como eu quero me sentir leve, se tudo aquilo que diz respeito a mim, aquilo que poderia me fazer se sentir viva, está sendo dedicada para outras pessoas? Hein? Será que vocês já pensaram sobre isso? Será que em algum momento vocês já pararam para se questionar se... será que é normal mesmo eu estar me sentindo assim? É uma coisa que a gente não costuma pensar, porque a gente acha que viver é uma coisa automática, e não é. Viver mesmo é estar presente. Sobreviver é continuar no automático, só repetindo. E é por isso que a ideia dos conteúdos que vem aqui no perfil das lives, que às vezes eu abro, é para ajudar vocês a tomarem consciência sobre algumas coisas, quebrarem essas repetições, quebrarem esse automático e poderem escolher realmente, poxa, agora eu me sinto viva. E eu fico muito feliz quando às vezes vem paciente pro consultório e eles dizem assim, agora eu tô me sentindo viva de novo. É uma coisa assim que me alegra, me enche o coração, é uma coisa que não tem explicação de como é bom ouvir de uma pessoa, agora eu estou me sentindo viva. E eu quero que cada um que tá ouvindo ou assistindo essa live possa também, em algum momento da sua vida, ter essa sensação, poxa, agora eu estou viva novamente, eu estou vivo novamente, tá? Tá, vamos lá. Vamos voltar para a criança que cresceu, chegou na vida adulta, continua tentando compensar essa dívida que está crescendo e está aumentando cada vez mais porque ganhou juros e ela está se deixando cada vez mais de lado e por vezes talvez até ficando doente. Física, mental e emocional, porque somos um ser só, né? Quando a gente não cuida de uma ponta, as outras também padecem, tá? Então imagina só, ela tá tentando pagar essa conta que parece que é eterna, que nunca é paga, né? Nunca é quitada, porque os juros estão crescendo cada vez mais, né? Emocionalmente, de novo, dívida emocional, a gente não tá falando de dinheiro, apesar de eu usar o dinheiro como um exemplo. Aí o que começa a vir, que é uma coisa que eu vejo muito também, além dessa sobrecarga, além desse automático, além dessa sensação de descuidado, assim, poxa, eu não me sinto mais vivo, eu me sinto
me sinto apenas sobrevivendo, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas não se sentem merecedoras, às vezes, daquilo que a gente considera como básico, que é de desfrutar um dia legal, é de se sentir bem, não se sente merecedora de ser feliz. Porque, poxa, eu tô devendo tanto para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus tios, para os meus avós, emocionalmente, ou seja, eu sinto que eu devo tanto para eles, que eu não me sinto merecedora de me sentir feliz. Eu ser feliz, sendo que eu percebo que eles não estão, é a maior traição do mundo. Eu estou sendo horrível com eles. Como eu vou me permitir ser feliz? Como eu vou me sentir merecedora de viver um dia onde eu faça algo para mim, se eles estão lá e do meu ponto de vista eles não estão bem, eles precisam de mim, como eles vão ficar sem mim? Né? E aí eu também não me sinto capaz de fazer aquilo que eu quero, de ir atrás dos meus sonhos, de ir atrás daquilo que eu desejo conquistar na minha vida, porque tudo que eu faço é dedicado para eles. Tudo que eu faço vai para eles. Ah, não, mas eu até consegui fazer algumas coisas que eu queria, eu até consegui ir atrás de alguns sonhos meus, mas até hoje eu não consigo cortar as pessoas dizem assim pra mim, olha, eu tenho uma conexão muito forte com os meus familiares, e a gente vai olhar, não é conexão, não é ligação forte, é um elo doentio e dentro da psicologia a gente fala desadaptado, ou seja, algo que não tá fazendo bem. E eu sempre digo assim, o cordão umbilical, quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele dá vida. A partir do momento que ele sai de dentro da barriga da mãe, se esse cordão não é cortado, ele suga a vida. Então, ou seja, quando nós saímos da barriga da mamãe, o médico vai lá e pof no cordão para dizer assim, agora cada um cuidando da sua vida. Claro, o bebê necessita de cuidado, a gente não ignora isso, mas é simbolicamente para dizer, olha, a partir de agora você respira com os teus pulmões, você se alimenta com as condições que você tem, o teu corpo já tem condições de viver a sua própria vida. E aí a mamãe vai viver a vida dela, e o bebê a sua vida e a mamãe a vida dela, tá? Então, o cordão umbilical até um determinado momento da vida, a partir do momento que o bebê sai da barriga, ele suga a vida. Tá? Não sei por que essa frase veio. Alguém precisava ouvir, tá? Uma outra coisa que acontece muito em quem sente que tem uma dívida emocional familiar é se sabotar. A pessoa até começa a buscar entender algumas coisas, a estabelecer alguns limites, a se priorizar um pouquinho mais, mas por algum motivo essa pessoa, sem perceber, ela começa a se sabotar. E vai se sabotando num sentido de, bom, ela até tá tentando, só que como essa crença de que ela deve para essa família, ela precisa entregar tudo que ela tem para essa família é tão forte num aspecto emocional, que ela se sabota para continuar dando energia para essa crença. Ou seja, aí a gente volta para ideia de não se sentir merecedora, de não se sentir capaz. Ela se sabota porque justamente ela não pode, é aquilo que eu estava falando, ela não pode ser mais bem sucedida que eles, ela não pode ser mais feliz que eles, ela não pode viajar mais do que eles, ela não pode ter uma casa melhor do que eles, ela não pode nada melhor do que os pais, porque ela acha que justamente é uma coisa horrível, que ela tá traindo eles, que ela tá enganando. Às vezes algumas pessoas trazem a ideia de que está desonrando os pais, e sendo que honrar e desonrar são coisas diferentes disso. Depois eu até trago um pouquinho para vocês o que significa honrar, para vocês entenderem o que significa desonrar, né? Mas é uma coisa... quando a gente começa a abrir um pouquinho mais, nós vamos percebendo que tudo está muito interligado, tudo está muito conectado. E quando a gente entende uma ponta, a gente começa a perceber e entender as outras pontinhas também. E a gente percebe que desses tantos fiozinhos soltos, a gente vai juntando e vai formando uma coisa só. Que, na verdade, não seria uma coisa, seríamos nós mesmos, né? E aí, tem uma frase que ela é curta, mas eu acredito que bastante complexa. Deixa eu só tomar uma água, porque eu tô sentindo que a minha voz tá indo. Até ia pegar o chimarrão aqui que tá no lado. Mas pra quem não tá habituado, o barulhinho do engolindo, do roncar a cuia, às vezes no vídeo ele não fica muito legal.
A frase seria assim: pais dão, né, no sentido de entregarem, filhos recebem. Teriam muitos sentidos, entendimentos, significados para essa frase que, como eu disse, ela parece um pouco curta, mas ela pode ser bastante complexa. Esta frase é de um autor chamado Bert Hellinger. Tem um nome difícil de pronunciar, mas eu acho que eu pronunciei certo. E ele fala muito sobre, na verdade ele fala muito sobre constelações, mas ele traz muitos conhecimentos importantes para a área sistêmica. E esta frase diz sobre a ordem natural da vida, que é quando nós nascemos, nós recebemos dos nossos pais, desde a concepção a vida. A partir da concepção, enquanto estamos na barriga da mãe, continuamos recebendo o necessário da mãe. A partir do momento que a gente sai da barriga da mãe e estamos no período de que somos considerados bebês, ainda na primeira infância, nós continuamos recebendo dos nossos pais, ou seja, eles continuam nos doando, dessa vez através de fatores externos, o alimento, o cuidado, enfim, a proteção no sentido material de ter onde dormir, desse bebê ser acalentado também, desse bebê ter uma roupinha para colocar. Nós vamos crescendo, a gente vai para a escola, continuamos recebendo dos nossos pais. Nós recebemos dos nossos pais por muito tempo da nossa vida, até nós termos condições de nós próprios provermos as nossas necessidades, que é o ser adulto, o estar adulto. E independente de estar ou não adulto, para o resto da nossa vida, a principal, não vou chamar coisa, apesar que quase saiu, o principal presente que nós recebemos dos nossos pais, ou seja, que eles nos doaram, foi a nossa vida, a partir do momento que fomos concebidos. Então, a ordem natural das coisas é: os pais doam ou dão e os filhos recebem. Quando por algum motivo acontece um desequilíbrio nessa ordem natural das coisas, ou os filhos querem muito devolver alguma coisa para os pais, querem muito tentar, às vezes assim, as pessoas nessa ânsia de querer, não, porque eu tenho que ajudar, porque justamente internamente e emocionalmente eu me sinto devendo para eles, às vezes devendo uma obrigação, devendo enfim, geralmente é uma obrigação mesmo, né? A dívida está muito ligada à sensação e o sentimento de obrigação em relação aos pais. Quando eu me sinto devendo para eles, eu acabo, sem perceber, também invertendo essa ordem, onde eu quero dar mais e deixar com que os meus pais recebam. Lídia, mas chega um determinado momento da vida que o papai e a mamãe, eles ficam idosos e vão precisar de cuidados. Ok, a gente não vai desmentir ou desmerecer essa ordem, que sim, é muito comum. E que bom quem tem a chance de ter os seus pais idosos, né? Que nem todo mundo consegue ter essa chance, tá? Mas assim, num contexto geral, alguns filhos, quando se tornam adultos e começam a trabalhar, eles começam a querer dar muito para os pais e só esperam que os pais recebam. Então eles trabalham, compra X, compra Y, compra isso, compra aquele outro, quer levar o pai e a mãe aqui, quer levar o pai e a mãe assado. Porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, vamos nesse lugar, vamos nesse outro. Então estão entregando muito, dando muito. E às vezes nem sabem se o papai e a mamãe que estão ali realmente precisam daquilo ali, se é mesmo a necessidade deles, ou se é só essa sensação que a pessoa tem de que eu preciso entregar para eles, eu preciso dar tudo que eu tenho para tentar pagar essa conta, porque essa conta parece que é infinita mesmo, que ela nunca tem fim, que esse saldo nunca é quitado. E às vezes essa conta também é tentada, as pessoas também tentam quitar ela, tentando provar para os pais que eles conseguem. Que eles tiveram um carro melhor, mas eu tenho um carro melhor que meu pai e minha mãe, porque eu tenho uma casa melhor que meu pai e minha mãe, porque eu fiz isso, porque eu fui em tal lugar, porque eu comprei tal coisa, eu sou melhor que eles. Quando os filhos tentam ser maior que os pais, eles também invertem a ordem natural das coisas. Porque o ser maior que alguém eu estou aqui para te cuidar, para te prover as tuas necessidades. Que é o que o papai e a mamãe fazem quando o bebê nasce. O papai e a mamãe são grandes, o bebê é pequeno. A ordem natural é que os nossos pais, por terem vindo antes de nós, sempre serão maiores que nós. Não quer dizer que eles podem mais ou menos que nós, mas simplesmente porque é assim, a vida acontece desse jeito. Quem veio antes
é considerado maior na ordem cronológica. Isso não tem a ver com poder, não tem a ver com tamanho mesmo, mas é com essa sensação de honra e respeito a quem veio antes, a quem me deu a vida. Porque eu recebi a vida dos meus pais, os meus pais receberam a vida dos meus avós, os meus avós receberam a vida dos meus bisavós e assim sucessivamente, ao infinito e além, como dizia o desenho, tá? Nem era para puxar esse gancho, né? De novo tô puxando outro gancho. Vamos voltar pro contexto aqui, para vocês entenderem alguns exemplos a mais, alguns pontinhos a mais, assim, do que seriam essas dívidas familiares, tá? Às vezes também acontece que algumas... Deixa eu respirar um pouco, porque às vezes eu falo muito e esqueço que eu tenho que respirar, né? Deixa eu pegar um ar. Às vezes também acontece que quando alguns filhos, por algum motivo, não conseguem mais continuar pagando essa conta para os pais, ou porque perderam os pais, ou porque por algum motivo moram muito longe deles e não tem essa proximidade, eles transmitem essa dívida para os filhos. E aí isso passa de geração para geração. E aí vem aquele pai, aquela, ou seja, o filho já se tornou, ou a filha se tornaram pai e mãe, e começam a dar tudo que tem para os filhos, e começam a indiretamente cobrar desses filhos, mesmo ainda crianças, que eles paguem isso tudo que estão recebendo. Às vezes através de uma chantagem emocional, às vezes através de uma indireta mesmo, que porque eu faço isso, eu faço aquilo, a gente volta para as frases iniciais. Porque eu faço tudo por você e você não faz nada por mim, vem aqui, pelo menos um abraço eu merecia, pelo menos um beijo eu queria, pelo menos um isso ou aquilo eu queria. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas olha só como o ciclo ele continua. Enquanto essa corrente não é quebrada, ela vai justamente, que nem eu falei lá atrás, um padrão que vai se repetindo e passando de geração em geração, até que alguém decida tomar consciência e quebrar esse elo, ou seja, quebrar essa corrente e não passar mais ela para as gerações futuras, tá? Então, é um ciclo onde especialmente se fica cobrando e esperando dos mais novos. E aí os pais cobrando e esperando dos filhos, e os filhos realmente acreditando que eles precisam pagar essa conta para os pais. Que eles precisam entregar tudo o que eles têm. Seja a nível material, seja a nível comportamental, seja a nível emocional. Eu entrego tudo o que eu tenho literalmente para eles. Porque é uma conta que está sempre crescendo e parece que nunca tem fim. Então eu sempre preciso fazer o máximo por eles. Mas o fluxo vital, ele só volta ao normal quando, novamente, entendemos o que está acontecendo, tomamos consciência e a partir disso, nós, enquanto filhos, passamos a compreender que é possível sim que eu acolha os meus pais, que eu honre eles, mas que ao mesmo tempo eu consiga seguir a minha vida da minha forma, sem tentar pagar de volta aquilo que eu recebi. Acolher, honrar aquilo que recebemos dos nossos pais é justamente, primeiro, respeitar eles como eles são, ou seja, e ao mesmo tempo ser grato por aquilo que eles nos deram, porque tudo que eles fizeram, tudo que eles nos deram foi realmente o melhor que eles conseguiram com as condições que eles tinham. Se hoje, por algum motivo, eu consigo fazer mais ou talvez menos do que eles fizeram para mim, e é algo que eu faço de coração, sem esperar nada em troca deles, ou por justamente pura gratidão, é diferente do que eu tenho uma conta para quitar. É muito mais leve, é muito mais gostoso, faz um bem danado, né? Que é justamente um amor puro e genuíno. Não é um amor pesado, não é um amor que machuca, não é um amor que suga. É um amor que realmente entrega o que tem, com as condições que tem. Se hoje eu consigo ajudar, ok. Se amanhã eu não conseguir, ok também. Eu continuo amando, respeitando, honrando e agradecendo a eles. Especialmente pelo maior presente de todos, que é a minha vida. Que eles também receberam. E por isso eu também, além de honrar eles, honro quem veio antes deles. Tá? Esse é o fluxo vital da vida, tá? Mas, sem dúvidas, uma coisa muito importante e que talvez a gente esquece, ou porque nunca foi nos dito, ou porque nunca ninguém teve a oportunidade de nos explicar, é que o maior sucesso para os pais
é realmente verem os filhos bem-sucedidos. Às vezes não é tendo o carro do ano, não é tendo a melhor casa do mundo, mas saber que eles também conseguem continuar fazendo por si próprios, que eles também conseguem continuar produzindo para a própria vida e às vezes sim, tendo uma casa melhor, tendo um carro melhor, tendo um emprego melhor, podendo sair conhecer outros lugares, porque significa que os pais conseguiram construir uma boa base para impulsionamento desses filhos. Mas aí a gente tem uma pequena diferença que é, quando a gente tem pais e mães com um entendimento maior, que seguem um fluxo vital saudável e equilibrado, eles não cobram que esses filhos lhe devolvam tudo o que foi feito para construir essa base. Eles apenas amam. Eles simplesmente entregam por amor. E aí, os filhos, em contrapartida, quando decidirem fazer, eles também fazem por amor. Não é por obrigação, como a gente falava antes. No fluxo contrário, que é aquele fluxo que machuca, que é aquele fluxo que causa sofrimento, os pais entregam tudo que tem para essa base, tudo que tem mesmo. E aí colocam nos filhos, a partir da forma como eles se comportam, ou de alguma indireta que é dita, a sensação e a crença, um bichinho aqui, de que os filhos precisam devolver tudo aquilo para eles e devolver em dobro. Ou seja, obrigação, tá? Não se tem escolha, é aquilo que se precisa fazer. E aí começam a nascer essas dívidas, tá? Porque geralmente as dívidas, elas surgem, emocionais familiares, elas surgem por falas que são ditas dentro da família desde quando somos crianças. E essas falas vão reforçando sensações de falta, de vazio, que a criança vai entendendo que é culpa dela mesma e ela precisa fazer o máximo possível que ela conseguir, o máximo do que tiver ao alcance dela e sempre fazer para tentar quitar essa falta, que é essa ideia de dívida que a gente está falando, tá? Mas aí, Lid, e agora? O que a gente pode fazer? Como que eu posso começar a mudar um pouco dessa realidade, desse cenário, disso tudo? Como eu várias vezes já falei aqui, o primeiro passo de todos é reconhecer. Ou seja, saber que aquilo ali está existindo. Que, ok, eu até então não tinha percebido, mas a partir de agora eu passei a perceber que isso está acontecendo. Tomei consciência. Reconheci, ou seja, tomei consciência e conhecimento de que isso estava acontecendo. E aí, quando eu tomo consciência de que isso está acontecendo, eu tomo consciência de que existe uma dívida emocional, eu começo a entender que muito daquilo que eu acreditava, daquilo que eu sentia, era muito mais uma ilusão imaginária que eu criei para mim do que a realidade em si, tá? Ai, mas o que... Lid, tá confuso, explica melhor. Bom, é algo que era dentro de mim, não necessariamente que era naquela intensidade do lado de fora. Às vezes também. As dívidas emocionais, familiares, elas são muito intensas para quem sente. Mas às vezes quem tá do outro lado tá só recebendo e tá seguindo a vida e, sabe, não tá... Já passou essa fase, já passou o seu padrão, a sua carga para quem veio depois e tá só ali vivendo. Enquanto quem tá sentindo a existência ainda dessa dívida tá sentindo todo aquele peso, toda aquela carga que tá vindo junto com essa dívida, tá? E às vezes também dentro dessa carga é a sensação, bom, eu preciso continuar fazendo para sentir que eu sou amado, para reforçar que eu continuo fazendo parte desse grupo. Uma outra coisa muito importante, além de tomar consciência e reconhecer, é a gente aprender a agradecer. Ai, Lid, mas tá puxando isso de novo? Sim, sempre que possível. Eu falo para as pessoas, olha, dentro das condições que você tem, agradeça pelo que você tem. Às vezes é por aquilo que você considera como simples, mas que é importante, que vai fazer diferença para ti no momento que você começar a agradecer pela existência disso. E agradecer nesse contexto que nós falamos é agradecer pela vida que você recebeu. Ser grata realmente, genuinamente, de coração pelo que você recebeu. E aprender de alguma forma, aos pouquinhos, sem se julgar tanto, sem se cobrar tanto, a acolher a tua própria história. Quando nós esperamos muito o colo dos outros, nós nunca encontramos aquele que está sempre conosco, que é o nosso próprio colinho. Que é em algum momento a gente se pegar no colo mesmo. Que é, às vezes, imaginar que a gente está com a nossa criança lá interior, né? Ou seja, aquela que está lá dentro de nós, aquela versão que nós fomos um dia, e imaginar que a gente está pegando ela no colo mesmo.
O que será que eu precisaria dizer para ela? O que será que ela diria para mim? O que eu tenho vontade de dizer para ela? Acolher a nossa história, às vezes, é fazer esse encontro, mesmo que imaginariamente conosco, mas é principalmente não se julgar tanto, não se cobrar tanto por aquilo que você já viveu, por aquilo que você fez. O que passou, passou. A gente não tem o poder de voltar lá e mudar. Mas a partir de hoje, você tem sim a opção de escolher o que você quer fazer daqui para frente. E aí, o que você escolhe? Que caminho é esse que você quer trilhar? Será que você quer, mesmo tomando consciência, continuar vivendo tudo da forma como estava ou quer aos poucos começar a fazer diferente? A escolha é tua, você que decide para onde você vai, que caminho você leva, que caminho você pega, certo? Uma outra coisa que vai nos ajudar dentro do agradecer e o acolher e o tomar consciência é a gente aos poucos ir liberando alguns desses pesos que nós estávamos carregando por essa crença de achar que nós realmente tínhamos uma dívida inesgotável e infinita com a nossa família, num sentido emocional. E a gente também faz isso, também libera esses pesos quando nós entendemos o real significado que é honrar pai e mãe, que é aceitar eles como eles são, respeitar eles como eles são, sendo eles bons ou não, eles tendo acertado ou não, tendo feito ou não aquilo que nós esperávamos, era o que eles tinham. Era o que eles conseguiam entregar para nós naquele momento. Mas a escolha é nossa, de novo, a partir de agora. Quando eu entendo, tomo consciência, continuar como sempre foi ou começar aos poucos a mudar essa realidade. Começar aos poucos a mudar esse sentimento. Então, em todos os sentidos, talvez, escolha também seria uma opção muito importante. Talvez não. Esta é, sem dúvidas, uma opção muito importante. Tá? E claro, por que não aprender a diferenciar esse amor de dívida, esse amor devedor, de um amor que é mais puro, é mais genuíno, é mais leve. Esse amor puro, genuíno e leve libera pesos, nos aproxima do processo de cura e olha só que maravilhoso, ele libera o fluxo da abundância, da prosperidade. Ou seja, eu não sinto mais essa falta. Eu passo aos poucos a me sentir cada vez mais bem com a vida que eu tenho, com quem eu sou e com aquilo que eu vivo hoje em dia no meu dia a dia, na minha rotina. Porque não existe dia perfeito, não existe rotina perfeita, mas existe a que a gente tem. E aí, o que você quer fazer para melhorar o teu dia a dia? Hoje eu não tô me sentindo bem, o que eu preciso fazer para mim voltar para o meu eixo? Para mim voltar para esse lugar onde eu me sinto mais leve, me sinto mais tranquilo, que às vezes não é estar feliz o tempo todo, mas poxa, não posso dizer que eu estou feliz, mas posso dizer que eu estou bem, posso dizer que eu estou mais tranquilo. E é justamente um lugar onde a gente entende que eu não tenho dívida emocional com ninguém. Ou melhor, eu não preciso ter. Né? Que eu não tenho algo que eu precise pagar com a minha própria vida para alguém, com a minha energia vital para alguém. Porque basicamente as dívidas familiares são pagas com a nossa energia vital. Quando a gente se dedica tanto, faz tanto e quer fazer e acha que nunca tá bom e sempre precisa fazer mais, o que está se exaurindo é a nossa energia vital. Isso a gente precisa considerar também. Tá? E o que... Lídia, agora você estava falando de prosperidade, mas explica melhor o que essas dívidas têm a ver com a questão do bloqueio essas dívidas familiares têm a ver com a questão do bloqueio da prosperidade. Bom, quem carrega um peso muito grande fica preso no passado, fica preso lá onde começou a carregar o peso. Não, essa conta e essa premissa não nega também. Se você está muito sobrecarregado, de certo modo, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir evoluir, porque o nosso corpo cansa. E quando ele cansa, ele precisa parar. Ele não dá conta de tudo mesmo, não foi feito para dar conta de tudo. Então, quem carrega um peso muito grande fica no passado, preso lá onde tudo começou, preso lá onde esse peso foi recebido ou foi adquirido, digamos assim, tá? E a vida, ela também é muito curiosa porque ela deixa de ser leve, deixa de ser abundante, deixa de ser próspera quando a gente sente essa falta,
que às vezes eu nunca tenho o suficiente para entregar para minha família, eu nunca faço o suficiente para entregar para minha família, mas é justamente aquela sensação de que, poxa, parece que tá sempre faltando alguma coisa. Parece que nunca preenche, tem um lugar assim dentro de mim, parece que nunca preenche, parece que ele nunca tá cheio, parece que ele nunca tá, assim, satisfeito, que realmente tá sempre faltando alguma coisa. E esse é o sentimento de escassez. Quando nós devemos muito para alguém, naturalmente a gente sente que sempre tá faltando, e é por isso que aquela dívida ainda continua existindo, né? Não tá sendo suficiente para pagar, então tá faltando, falta a escassez. A abundância, a prosperidade do sentir, nossa, e em todas as áreas da nossa vida, não chegam para quem tá vibrando muito na falta, quem tá muito, né, sentindo muito essa falta, tá muito nessa escassez. Porque não tem espaço para as duas coisas. Elas não são na mesma proporção de tamanho, elas não são da mesma proporção energética na nossa vida. Porque sim, somos seres energéticos, isso não é assunto para mim falar aqui, mas é uma coisa que todo mundo talvez seria interessante que pudesse aprender um pouquinho ao menos para lidar melhor com as coisas que acontecem ao seu redor. E aí, né, pensando assim, tá, Lid, tu tá falando essas coisas, mas explica mais sobre essa questão de prosperidade, que você tá batendo nessa tecla e você tá dizendo que não tem a ver com a questão financeira, que tem a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com autoconhecimento, realmente tem muito a ver com autoconhecimento, que é uma prosperidade no sentido das áreas da nossa vida, das quais nós queremos desenvolver, nós queremos evoluir e que nós sentimos que tá sobrando, realmente, por isso é abundante. Nossa, vou refazer a minha frase que eu ia falar. Eu consigo entregar para os outros, que era o exemplo da plantinha que eu falei lá no começo, né? Eu recebi a plantinha, cuidei, cultivei, ela cresceu, se desenvolveu, deu folhas, flores, frutos, novas sementes que eu vou passar adiante, tá? E aí, quando eu me sinto rica, abundante, próspera, de dentro para fora, acho que rica seria uma ótima palavra para descrever abundância e prosperidade no sentido emocional, interno de cada um de nós. É quando eu me sinto cheia, num bom sentido, aquele vazio já não tá mais ali. Aquela sensação ou sentimento de falta, ele também não tá mais ali. E quando eu sinto isso de dentro para fora, que realmente sai de dentro de mim, isso começa a ser externalizado para fora mesmo, para o exterior, para os outros, literalmente para as diversas áreas da minha vida, por algum motivo, meio que magicamente, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. As coisas começam a ficar mais leves, porque, bom, já não deixei aqueles pesos lá no tempo em que eles surgiram, larguei eles lá para que eu pudesse continuar avançando. E aí eu começo a viver uma vida que realmente é minha, que faça sentido para mim e a minha energia vital está direcionada para mim, para minha vida, para o cuidado comigo. Para aquilo que eu sonho, vocês vão sempre me ouvir falar sobre sonhos. Sonhar é muito importante e só sonha quem tá vivo, né? Literalmente só sonha quem tá vivo, tá? E claro, a gente entende que, bom, eu abri o fluxo da abundância, da prosperidade, eu me sinto rica de dentro para fora, a gente não tá falando sobre dinheiro, eu também tô desenvolvendo essa autoconfiança. Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou, eu acredito que eu sou capaz, eu sei que eu consigo, eu me sinto merecedora de ser feliz. Se os meus pais não foram, tudo bem, mas eu posso ser, inclusive por honra e amor a eles, eu posso ser feliz. E talvez em algum momento, por me verem feliz, eles também descubram que eles também podem ser felizes. E tem uma coisa que eu acho muito bonita que eu aprendi, que é assim, quando nós quebramos uma corrente e nos curamos sobre alguma coisa, automaticamente, mesmo que a gente não queira, nós curamos quem veio antes de nós. Então, quando eu me curo, libero esse fluxo da prosperidade de dentro para fora, naturalmente eu também estou entregando para quem veio antes de mim esse mesmo fluxo da prosperidade. E com certeza, sem sombra de dúvidas, deixando a livre escolha de quem vem depois de mim também poder receber e viver esse fluxo da prosperidade, mas principalmente poder escolher se quer ou não viver isso. E isso é uma coisa incrível, é um dom que nós temos e que eu diria que é até um superpoder, inclusive, né? Quando a gente entende na prática o que isso significa na nossa vida, viram muitas chaves na nossa cabeça, muitas portas passam a se abrir, tá? E como eu disse, quando a gente prospera, os nossos vínculos prosperam, as outras pessoas se sentem leves ao nosso lado e ao nosso redor,
e as cobranças vão ficando por terra. Não vamos confundir com responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa, mas ser responsável vai ter a habilidade de responder. É diferente do que eu preciso ser sempre cobrado para fazer aquilo que eu preciso fazer, para fazer aquilo que precisa ser feito, né? É totalmente diferente. Eu saber que eu sou responsável, eu me sentir cobrado para fazer alguma coisa. É muito mais leve eu fazer porque eu sei que eu preciso fazer, porque eu assumi essa responsabilidade, eu tenho condições de fazer, do que eu estou fazendo porque alguém está ali brigando comigo, me cobrando, me exigindo e dizendo que tem que ser assim. Vocês não acham que existe uma diferença muito grande aí? E então eu quero que vocês, talvez de uma forma mais conclusiva, vamos dizer assim, que vocês entendam que sempre que eu estiver falando sobre tudo que vocês me ouvirem falar aqui, que hoje são sobre dívidas familiares, emocionais e invisíveis, e eu citar a prosperidade, eu quero que vocês sintam, muito mais do que vocês saibam, que toda vez que eu falar sobre prosperidade, que a partir de agora vocês vão me ouvir falar muito, é sobre ser, não é sobre ter. E que quando nós nos sentimos completas, inteiras e integradas com todas as nossas partezinhas, tudo aquilo que compõe a nossa história, tudo aquilo que compôs o nosso sistema e nos deu origem, a gente entende, bom, como é realmente importante, como nos faz bem saber que eu sou do jeito que sou, não necessariamente porque me machucaram eu preciso continuar machucando quem vem depois. Não é porque eu não recebi isso que eu preciso não entregar também para quem vem depois. Mas sim, eu posso fazer diferente. Eu sou livre para escolher o que eu quero e tenho esse superpoder para também dar essa liberdade de escolha para quem vem depois de mim. E claro, dentre tudo que a gente já falou aqui, se tem alguma coisa que você sinta que, bom, Lid, eu ouvi, eu entendi, eu percebi que tem coisas que realmente, disso que você falou, que já aconteceram ou ainda acontecem na minha vida, e você sentir que o que está sendo dito aqui não é suficiente, que você precisa mais, ou que então você precisa realmente de ajuda, que você saiba que existem espaços como a psicoterapia, né, que é o atendimento psicológico em dizeres mais acessíveis, onde você vai poder receber essa ajuda de uma forma bastante direcionada, personalizada e realmente intencional para trabalhar aquilo que é preciso, para que você chegue nesse lugar de, poxa, a minha própria cura está aqui, eu consegui descobrir onde ela se encontra, eu consegui entender o que é isso de se sentir inteira, integrada, completa e ser do meu jeitinho, sentir que sim, eu mereço ser feliz, eu mereço me sentir leve, eu mereço saber e honrar quem eu sou e quem veio antes de mim. Ai, Lid, mas eu não sei ainda se eu tô pronta, eu ainda tenho algumas dúvidas, eu não sei se eu vou talvez me adaptar bem com você ou com a tua metodologia, enfim. Bom, aí nós temos um outro caminho, que é o curso que ainda está acessível e disponível, que é o curso Florescer, que está pelo link da bio, que você também pode acessar, que você também pode acompanhar, buscar entender um pouquinho mais. Temos agora no link da bio também, olha que legal, um site de cara nova, muito legal, muito especial, deu uma repaginada gigantesca, então ele tá bem legal, passem, corram lá depois, deem uma olhadinha, deem uma espiadinha, fala sobre mim, sobre psicoterapia, sobre os serviços que eu tenho, vão vir outras coisas, outras novidades ainda também, né, outras, talvez não tão novidades assim, porque são coisas que vocês já me ouvem falar bastante aqui, mas cada vez mais de uma forma mais aprofundada. Ai, Lid, mas eu não sei ainda se é nenhum desses caminhos. Bom, então que você possa estar cada vez mais aqui conosco, participando, interagindo, perguntando. Algumas pessoas me mandam mensagens, perguntam coisas, algumas pessoas, quando é no quesito presencial, me perguntam coisas presencialmente. Às vezes nos próprios atendimentos as pessoas me perguntam coisas, mas perguntem, perguntar não custa e é importante. E eu sempre digo, é melhor perguntar do que sair por aí com dúvida ou entendendo ou compreendendo mal as coisas, tá? Então aqui são 3 opções bastante acessíveis para quem sentir o chamado, tá? A psicoterapia, o curso Florescer, ou então que você continue acompanhando por aqui
e espalhando essas sementinhas, compartilhando com outras pessoas, sugerindo para outras pessoas para que elas possam vir aqui, para que elas possam acompanhar. E claro, assim como hoje essa não foi programada com antecedência, foi uma coisa que surgiu, podem surgir outros momentos também. E não impede de que nas semanas futuras, nos meses futuros, enfim, a gente possa retomar com a série de lives que eram feitas, tá? Essa live vai ficar salva no perfil e eu vou subir ela também para o YouTube porque eu percebi que algumas pessoas têm gostado de assistir por lá. Enfim, né? Não sei se eu poderia falar o nome aqui na rede, mas enfim, vai estar disponível lá também. Se não, hoje à noite até amanhã vão estar nas duas plataformas. Então é um convite para que você possa também acompanhar ou aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, que são jeitos diferentes de acessar novamente o mesmo conteúdo, interagir no sentido de se integrar do que estava sendo dito, aprender e entender coisas novas, que aprender coisas novas é muito importante para nós, tá? Então, para que você saiba que não necessariamente porque você sente que tem uma dívida emocional com a tua família, essa conta precisa continuar existindo. Existem formas de quitá-la, ou melhor, existem formas de deixar que ela exista. Talvez isso seja um jeito melhor de dizer isso, tá? E quando você solta algo que você deve ou que você achava que devia muito para tua família, quando você entrega para eles um peso que não é teu, você abre espaço para viver algo novo, para viver a prosperidade realmente de dentro para fora. Aquilo que realmente vai fazer sentido para ti, que vai te fazer se sentir leve, mas é principalmente saber que você pode, que você merece e que é direito teu, inclusive, se sentir viva e se sentir leve e cada vez mais feliz do teu e do seu jeitinho, certo? Então, nos vemos nas próximas oportunidades, sejam conteúdos pelo feed, seja conteúdos pelos stories, seja em lives programadas ou não programadas. A gente se encontra por aí e quem quiser reassistir, volta no perfil ou até hoje à noite ou amanhã, enfim, que vai ter a live gravada aqui, salva aqui, ou então lá pelo YouTube para quem preferir a plataforma vizinha, certo? Se cuidem, excelente restante de dia para quem for assistir depois também e a gente se vê na próxima. Até mais!